Bora lá, galerinha! O atirador da Torre do Texas, Charles Whitman, do canal do Psicologia Criminal. Gente, mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. O vídeo de hoje, um vídeo aí... Foi pedido mais uma vez pro nosso mano aí, que tá sempre doando aí o... Nosso mano... Hoje eu não vou me esquecer, cara. Hoje eu vou olhar teu nome aí, eu sempre acabo esquecendo de citar. Hoje vou ser citado o nome do cara. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, gente, mais um vídeo do Psicologia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Um vídeo interessante aí. Eu confesso pra vocês que eu tava um pouco... Sabe, eu não sabia se eu trazia porque eu tava achando que esse caso. Logia. Eu tava achando que esse caso, ele. Ele era aquele. Daquele cara lá de Las Vegas que ficou atirando as pessoas lá de cima de uma torre. Mas era de um prédio, na verdade. Por isso que eu não tinha trazido até hoje. Nosso mano Lucas Pado, é isso mesmo. Muito obrigado aí, amigo, por estar sempre doando. Aí você me ajuda demais mesmo. Me ajuda muito mesmo, cara. Você não tem noção aí. Muito obrigado de coração. Que graça sempre recaiam sobre você e sua família, amigo. Enfim, eu tava achando que era aquele caso lá de Las Vegas, sabe? Que o cara atirou lá de cima de um prédio e tal. Por isso que eu não trouxe esse caso até. Eu não tinha trazido até agora. Daí que eu fui olhar a thumb e tal, eu não tinha pesquisado, sabe? Daí que eu fui olhar a thumb e me. E me. E me interessei. Nem fazia sentido, né? Porque isso aqui é no Texas. Enfim. Eu ainda tô. Eu sei, me falaram aí daquele caso que aconteceu lá de Minneapolis, lá, Minnesota, não sei. Mas eu estou esperando alguém postar um vídeo sobre, mano. Nossa, agora parece que fui muito pra cima a minha câmera. Eu tô esperando alguém postar um vídeo sobre. Eu achei que aquele iconografia na história ia postar um vídeo, mas não postou até agora. Então tô esperando. A hora que alguém postar um vídeo sobre aquele assunto, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo sem mais delongas, tá bom? Esperar deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível. Considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vou postar um vídeo extra do Psicologia Criminal no Membros, caso você se interesse aí. Eu vou decidir ainda qual vai ser, mas vou postar hoje ou amanhã um vídeo no Membros do Psicologia Criminal, então torne-se membro caso queira ver. Além disso, entre no nosso server do Discord para sempre trocando uma ideia e no nosso canal 2 que eu tô produzindo o Iceberg das Religiões e vai sair na semana que vem, cara. Pode ter certeza aí, já tá 100% não tá, mas já tá nos caminhos, vai sair, cara, vai sair, pode ter certeza. Vou ter que falar bora de novo, que novamente eu fiz a mesma coisa que eu fiz esses dias, que eu abri na tela errada e tava na tela do meu canal mostrando tudo do meu canal, basicamente aí, tudo, o maior autodoxing da história. Enfim, bora. TBC Television News now presents a Nossa. special program on today's mass murder in the capital city. Here is KTBC Television News editor Neil Spells. Good evening. One of history's worst mass murders occurred here in Austin today. By official count tonight, 49 persons were killed by gunfire. There are 16 dead. Nossa, e é and 33 antigaço, injured. cara. It started last night when a man reportedly killed his wife and his mother. That same man apparently rounded up an arsenal and supplies this morning and then went to the observation deck of the University of Texas Tower. It was then that terror rained down from the tower. Charles Ward was there and described the shooting. A torre da Universidade do Texas, em Austin, originalmente foi construída com o objetivo de tornar-se uma biblioteca, agrupando diversas coleções raras. Também conhecido como The Tower, o projeto foi Parece um farol, né? Curioso que aqui em Curitiba você tem aqueles faróis do saber lá em colégio lá que também eram pra, tipo, biblioteca, né? Só que eles são minúsculos, né? Eles em 1937. Com aproximadamente 93 metros de altura, aquela torre E a arquitetura lembra do farol de Alexandria, né? construção mais alta de Austin durante muitos anos, hoje ocupando o 27º lugar. Nossa, cara. Uma construção impressionante e realmente muito bonita. Entretanto, no dia 1º de agosto de 1966, as pessoas não olhavam para aquela torre com admiração. Elas olhavam com medo. Lá em cima, um homem armado estava pronto para trazer o inferno até aquele lugar. Seu nome era Charles Whitman. Fortemente armado, o ex-militar disparou do alto daquela torre, alvejando mais de 40 pessoas ao longo de 96 minutos. Caramba. Após esse ataque terrível, a polícia foi capaz de encontrar algumas cartas deixadas pelo atirador. Porém, elas trariam mais dúvidas do que esclarecimentos. Charles Joseph Whitman nasceu no dia 24 de junho de 1941 em Lake Worth, Flórida, nos Estados Unidos. O mais velho de 3 filhos, seus pais eram Margaret Hodges e Charles Adolphus Whitman Jr. Crescendo em um orfanato na Geórgia, seu pai tornou-se um homem duro
descrevendo a si mesmo como Olha lá, lá autoritário, vai o cara que vai bater nos filhos de novo, quer ver? fazendo o que Sempre fosse assim, necessário para prover a sua família. Em troca, ele não aceitava menos do que a perfeição. Olha lá. Isso tratando-se de comportamento, tanto dos filhos quanto da esposa. Quando algo não lhe agradava, ele usava de agressões físicas e psicológicas como forma de punição. Desde pequeno, Charles foi descrito como uma criança bastante calma, exibindo raros momentos de Era raiva. mais velho, né? Extremamente inteligente, o garoto atingiu 139 pontos de QI em um teste Não. realizado aos 6 anos de idade. Caramba, tem quase a metade da pontuação do Vani, cara. Sua E quase mãe o dobro da pontuação média do brasileiro. Era uma Cadê? mulher bastante religiosa, levando todos os 3 filhos consigo à missa toda semana. Com o tempo, Charles e seus irmãos chegaram a ajudar nas atividades da igreja, ficando no altar durante as pregações. O pai de Charles era apaixonado por armas de fogo e também pelo estilo de vida militar. Olha lá, ó o Algo naipe, que ó o ele naipe do pai. O pai que bate na esposa e nos filhos e ainda tem esse esporte aí em casa, né? Impunha dentro de casa. Sendo um colecionador de armas, ele ensinou cada um de seus filhos a manusear armas de fogo desde muito cedo. Além de atirar, os garotos também aprendiam a realizar a manutenção daquelas armas. Frequentemente, eles eram levados para caçar nas proximidades. Charles tornou-se o mais habilidoso entre os irmãos, adquirindo uma pontaria exemplar. Aos 11 anos de idade, ele tornou-se um escoteiro. Foto bizarra, né, E cara? logo no ano seguinte, já recebeu o título de Eagle Scout, sendo o ranking mais alto que um escoteiro poderia chegar. Scout. Recebendo esse título aos 12 anos, Eu queria ser escoteiro quando era criança, cara. na época, ele foi o garoto mais jovem nessa Deve ser posição. maneiro. Charles era de fato uma pessoa diferenciada, com habilidades muito acima da média, o que deixou seu pai ainda mais satisfeito, uma vez que estavam sendo utilizadas no caminho da vida militar. Aos 16 anos, o homem dizia que seu filho era capaz de acertar o olho de um esquilo em meio à mata. Um raro elogio vindo de alguém que não aceitava menos do que a perfeição. Em 1º de setembro de 1950... No final, assim, era uma família meio disruptiva, mas no final o pai tinha orgulho do filho aí, então parecia que eles se davam até que bem nessa parte, vai dizer. 2005, Charles chegou ao ensino médio, entrando na St. Anne's High School. E vamos ser sinceros, assim, cara, vamos ser sinceros também. Difícil vai ser achar pais nos anos 60 que não faziam isso com os filhos, né, também, né, sejamos sinceros, né, porque não era o padrão de educação da época, né, em cara, West Palm Beach, permanecendo entre os garotos mais populares da escola. Eu te falo mais disso que era um caso recente, dos anos 2000, sei lá, né, agora, ou anos 90, mas anos 60, sejamos sinceros aí, cara, aí... E também com as melhores notas, Charles entregava jornais pela vizinhança quando não estava estudando. Com o dinheiro que guardou, ele foi capaz de adquirir uma moto Harley Davidson, usada para acelerar ainda mais suas entregas. Já próximo de sua graduação, Charles chegou bêbado em casa, vindo de uma festa. E ainda que não seja saudável, é um comportamento comum entre muitos adolescentes. Para o pai de Charles, entretanto, aquilo era inaceitável. Agora, nos filhos, né, cara? Agora, na esposa já é bizarro mesmo pra época, eu acho, né, cara? Assim. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é certo fazer isso com os filhos. Estou dizendo que era que era comum na época. Agora com a esposa, eu acredito que espero que não fosse comum nem na época, mas se bem que eu não duvido também, não. Após ser né? agredido por socos e chutes, o jovem foi lançado à piscina da família. Cansado de todas as entre muitos adolescentes. Para o pai de Charles, entretanto, aquilo era inaceitável. Após ser agredido por socos e chutes, o jovem foi lançado à piscina da família. Cansado de todas aquelas agressões... exagero também assim, ó, de novo, não tô justificando esse tipo de coisa. Eu acho errado você bater nos filhos, mas, pô, uma coisa é uma cintada, né? O cara dá com uma cinta ali, fazer uma coisa assim, né? Uns tapinhas na bunda, né, cara? Agora esse daí, o cara tá dando pontapé, né? Tantas conquistas, o jovem decidiu que precisava sair de casa. No mês seguinte à sua graduação, sem que seu pai soubesse, Charles alistou-se na Marinha dos Estados Unidos, em junho de 1959. Ele então foi aceito e enviado para uma viagem de 18 meses, onde realizaria treinamentos e missões pelos Estados Unidos. Okay. Quando seu pai ficou sabendo, tentou entrar em contato com o governador para cancelar o alistamento do filho, mas não teve sucesso. O que pode parecer estranho, visto sua paixão por armas de fogo. Porque parecia o lugar perfeito para ele, né? E estilo de vida militar. Dedicar a vida para essa área, com suas habilidades como atirador e excelentes notas, deveria ser o sonho de seu pai. Mas por algum motivo, ele não parecia feliz. Estranho, talvez porque ter o controle sobre tudo e todos fosse mais importante para alguém alegadamente autoritário. E o Psicologia dá uma versão mais dark, né? Que eu já ia pensar assim, que pelo menos acho que ele ainda se preocupava com a vida do filho. Acho que não é o caso, então. No período na Marinha, Charles conquistou uma medalha como atirador, alcançando 215 pontos de um total de 250. Suas habilidades com armas de fogo conseguiram os melhores resultados em disparos rápidos a longa distância e contra alvos em movimento. Apesar de Charles ser chamado de sniper pela mídia mais tarde,
ele nunca chegou perto de receber esse título oficialmente. Ainda na Marinha, ele deu início a diversos cursos, voltando seu foco para tornar-se um engenheiro. No dia 15 de setembro de 1961, atingindo notas muito acima da média, sua solicitação foi aprovada e Charles foi transferido para estudar engenharia mecânica na Universidade do Texas, em Austin. Durante essa época na universidade, seu tempo livre era gasto com caça, jogos de azar, artes marciais e mergulho. Com outros 2 amigos, Charles estava caçando em local proibido. Uma pessoa que passava por ali anotou a placa do veículo, utilizado pelo grupo, levando a informação à polícia. Os 3 foram pegos no dormitório de Charles enquanto limpavam um animal morto no chuveiro. Eles foram presos, mas pagaram uma fiança no valor de $100 cada. Que isso? O jovem foi descrito por seus colegas como alguém muito brincalhão e gostava de animar o grupo no qual estivesse. Desculpa, eu tô olhando pra baixo, gente. Eu tô com uma farpinha aqui, não sei como é que chama isso, sabe? Quando tem uma. Não é uma pelezinha, aquele canto da unha assim que tá pra cima, sabe? Nossa, alguns tá alunos ardendo. começaram a notar que Charles eventualmente fazia comentários bastante mórbidos e perturbadores, disfarçados de piadas. Um desses comentários era sobre a torre da universidade. Charles disse certa vez que uma pessoa conseguiria facilmente enfrentar um exército lá de cima, antes que fosse pego. Uma declaração muito específica que hoje pode soar como tragédia anunciada. Até esse momento, Charles não parecia exibir nenhum comportamento muito estranho ou que indicasse algum tipo de transtorno. Porém, algo estava mudando em sua cabeça. Esses pensamentos ficariam cada vez mais presentes no dia a dia do jovem, externalizados entre piadas e brincadeiras. Na época, não havia como saber que Charles estava lutando contra pensamentos perigosos. Para quem via de fora, aquilo era apenas parte da personalidade de um jovem inteligente e brincalhão. Em fevereiro de 1962... Mas sejamos sinceros, o cara era meio dark e tal, mas de novo, cara, anos 60, né, gente? Lembre-se que é anos 60, esse lance de caça, de não sei o que, e era comum na época, Charles né, cara? conheceu uma mulher, chamada Kathleen Frances Leisner. Eles deram início a um relacionamento, sendo esse o primeiro namoro sério de Charles. No dia 17 de agosto daquele mesmo ano, eles se casaram, escolhendo o mesmo dia do aniversário de casamento dos pais de Charles. Mesmo e aí, pareceu um final bom, né? Aqui, ó, o vídeo acabou, gente, é isso, good ending. Aí o cara se casou, viveu feliz para sempre, e é isso, mano. Suas excelentes notas, a Marinha interrompeu os estudos do jovem, convocando-o novamente para atividades militares em campo. Isso que é duro, né? Ele então foi promovido e enviado à Carolina do Norte, onde deveria permanecer pelos próximos anos. Nesse local, um de seus colegas ainda sofreu um acidente, ficando preso debaixo de um jipe. Charles conseguiu levantar o veículo sozinho, libertando o homem. Uou! Mesmo com todos esses feitos, o jovem parecia chateado em não conseguir continuar os estudos. Não, é tenso. Esse lance do exército é tenso, cara. Assim, se você... vocês sabem que eu servi o exército, mas eu servi lá aquele ano obrigatório, então eu não servi o... Eu não fiz, tipo... eu fiz só o obrigatório, né? Mas, assim, da minha experiência... Um dia eu queria gravar um vídeo, eu já falei que eu tenho essa ideia um dia de criar um canal, um outro canal, além dos meus 2 aí, um terceiro canal, pra postar vídeo só trocando ideia de vez em quando, cara. Queria fazer um vídeo falando sobre a minha experiência no exército. Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí. Fala que vocês gostariam de ver esse canal aí. Eu falo trocando ideia sobre algumas coisas. Enfim. Que... A parada é que que no exército, cara, você não tem tempo pra estudar, cara. Eu lembro que tinha um piada que até estudava lá, só que ele era... Ele não era do obrigatório, já era profissional, né? Então... Assim, só que era tenso, cara. Tinha que levar um notebook lá pra ficar vendo aula. Tipo, tem que ser EAD, cara. Se você for pro exército, esquece aí faculdade. Não sei que você entrou lá no bagulho lá de tenente lá, mas daí eu já não sei, né, cara? Aí eu já... Na época, ele ainda participava de jogos de NPQR, azar, sendo repreendido pela Marinha. Charles também ameaçou outro oficial e foi pego portando armas pessoais dentro da base. Atitudes estranhas que não combinavam em nada com sua história até aqui. Por esses atos, ele foi sentenciado a 30 dias de confinamento e 90 dias de trabalho pesado, além de ser rebaixado em sua patente. Nesse período, Charles escreveu um diário com o objetivo de publicá-lo. No texto, ele conta sobre sua experiência na Marinha, com muitas queixas e acusações sobre processos ineficientes. Ele também fala sobre sua esposa e família, declarando que tinha planos para atingir sua independência financeira. Em dezembro de 1964, Charles foi dispensado da Marinha com honras. Rapidamente, ele voltou à universidade, passando por diversos empregos diferentes, além de participações voluntárias no grupo de escoteiros. Sua esposa também estava trabalhando na época como professora de biologia. Em ao menos 2 ocasiões, Charles agrediu fisicamente sua esposa por conta de discussões. Em seu diário, ele se mostra... tá vendo? É o ciclo, né, cara? O cara via isso quando era criança
em casa, ele tá replicando agora depois de adulto, arrependido né? de tê-lo feito, triste, né? declarando que não queria ser como o próprio pai. Olha lá. Em maio de 66, seus pais se divorciaram, dando início a um período bastante Só complicado que isso é na vida bizarro, de né, Charles. cara? Assim, porque, eu não sei, geralmente os meninos têm muito apego com as mães, né, cara? E o cara, imagina você ver sua mãe sendo o teu pai batendo na sua mãe, e depois quando você cresce, você vai fazer isso com a sua esposa. Será que ele não pensa na mãe dele, né, cara? Pensar que a esposa dele é igual à mãe dele nesse caso, né? Como é que pode, né, a mente do cara? Porque eu tô falando isso porque isso aqui não é um caso incomum, não, cara. Muitas vezes esses caras aí que batem na esposa, na mulher, cara, os pais já faziam isso, né? Charles. Seu pai não aceitou a separação, Os pais constantemente faziam ligando isso com para a- ele com a- e sua com a mãe, ex-mulher, né? na tentativa de reatar aquele relacionamento. Com medo de que seu pai tentasse se vingar de alguma forma, Charles trouxe a mãe para morar perto dele, na tentativa de protegê-la. Por conta do estresse, ele passou a abusar de anfetaminas, medicamentos estimulantes que aumentam o estado de alerta e podem produzir sensação de bem-estar e euforia. Com o mau uso desses medicamentos, o homem passou a reclamar de muitas dores de cabeça. Charles já lidava com pensamentos perigosos há muito tempo. Ele havia fugido de casa para escapar do comportamento agressivo do pai e agora tinha de lidar com isso mais uma vez. De oficial exemplar, a preso e rebaixado, sua carreira militar também lhe trouxe algum ressentimento. Normalmente, quando analisamos criminosos dessa natureza, procuramos por um ponto em sua história responsável pela virada de chave, algum evento traumático específico que seria responsável por suas escolhas terríveis. Entretanto, o caso de Charles nos mostra que a sucessão de eventos e Isso múltiplos daqui foi fatores algo muito mais gradual, né? A mente dele foi muito mais gradualmente se deturpando, estressantes né? podem levar o indivíduo a fazer atos terríveis, quando não resolvidos a tempo. Um ano antes do ataque, Charles visitou ao menos 5 médicos diferentes, entre eles um psiquiatra, e fez uso de múltiplos medicamentos. Nessas visitas, ele conversou sobre seus pensamentos perigosos, dizendo que se imaginava muitas vezes disparando com um rifle do alto daquela torre. Charles reclamava que em alguns momentos, sem motivo aparente, ele via-se totalmente hostil, fosse com quem fosse. Após algumas visitas, o sujeito perdeu as esperanças e não mais pediu por ajuda. Ele agora brigava sozinho com seus pensamentos perturbados. Os médicos parecem não ter compreendido a gravidade da situação ou por algum motivo não entenderam o problema que seu paciente enfrentava. Apesar de suas mudanças de humor, Charles não exibia sinais de depressão. Ele também não parecia afetado por nenhum transtorno de personalidade na época. Em nenhum momento em seu diário foi declarado ódio pelo mundo ou qualquer sentimento que apontasse para a vingança, como acontece em mensagens deixadas por atiradores em massa. Algo realmente diferente aconteceu em sua cabeça, mas infelizmente, os médicos não foram capazes de identificar a tempo. Já cansado de lutar contra aqueles pensamentos, Charles desistiu. Por fim, ele optou por abraçar aquelas ideias terríveis. Seguindo para uma loja próxima, Loucura, né? ele adquiriu um E é muito bizarro, né? Tipo assim, o que é a mente do cara? O cara tá lá com essas situações da vida dele, não sei o que, e de repente ele fala, quer saber, cara? Eu vou fazer tal coisa e é isso. Será que é isso o pensamento, né? Eu acho que é assim, né? Que os caras são, tipo, o cara tá lá assim, na depressão, nessa situação ruim que ele tá aí. De repente ele fala assim, quer saber, cara? Já era pra mim aqui nesse mundo, cara. Eu vou fazer uma parada, uma tragédia aí. par de Como é que pode, binóculos e cara? uma faca, antes de buscar sua esposa no trabalho, atuando como operadora de telefone na ocasião. Ele então encontrou-se com sua mãe em uma cafeteria próxima da universidade, almoçando com ela. Consegui. A mulher não sabia, mas Arranquei o aquele negócio. era um gesto de despedida. Aproximadamente às 4 horas da tarde daquele mesmo dia, Charles e sua esposa visitaram alguns amigos, Mas permanecendo pelo que eu me lembro lá do começo do vídeo, ele vai fazer algo contra os pais antes, né? no apartamento deles até às 5 horas e 50 minutos. De volta em casa, Charles sentou-se para escrever uma mensagem. Ela começava da seguinte forma: Eu não entendo bem o que me fez escrever essa carta. Talvez para deixar alguma razão vaga para as ações que realizei recentemente. Eu não consigo me entender ultimamente. Eu deveria ser um jovem razoavelmente inteligente. Entretanto, ultimamente, não consigo me lembrar quando começou, eu tenho sido vítima de muitos pensamentos incomuns e Olha lá, a irracionais. mente dele se deturpando, Esses né? Isso é pensamentos são muito doido. constantes e requerem um esforço mental tremendo para que eu concentre em atividades Isso é úteis. muito doido, né? Que o cara, ele, que nem falou, é um cara que era inteligente, você vê que era inteligente, mas como um cara inteligente, né, que em teoria teria discernimento, consciência, né, de si mesmo, começa a ter esse tipo de pensamento, esses pensamentos começam a ganhar na mente dele, né? Ele não consegue, tipo, de forma racional pensar no que ele tá fazendo, né? É muito bizarro. Aquela era uma carta de despedida. Nela, Charles também pede para que uma autópsia seja feita em seu corpo, a fim de descobrir se havia algo que contribuísse para suas dores de cabeça. No texto, ele também menciona pensamentos sobre assassinar a própria mãe e esposa. Olha lá. Segundo ele, sua mãe nunca havia aproveitado a vida como deveria.
sobre sua esposa. Ué, e essa é a tua conclusão, não aproveitou como deveria, logo vou tirar a vida dessa pessoa. Qual é o sentido disso, né, cara? Meu Deus, né? Recebeu diversos elogios, dizendo que ela seria a melhor companheira que um homem poderia desejar. A motivação para ambos os assassinatos, segundo a carta, seria para livrá-las do sofrimento do mundo e para que não tivessem de lidar com a vergonha do que aconteceria em breve. Tá de sacanagem, né, cara? Olha, além de covarde, o cara é um... Nossa, mano, é muito... Referindo-se ao ataque à universidade, que não foi citado na carta. Naquela noite, Charles não dormiu. A escuridão da madrugada cobria aquela torre e nunca mais seria a mesma. Vai de madrugada lá? Mas antes, gente, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando demais, tá bom? Deixa suas opiniões aí nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo. E torne-se membro, como eu falei, eu vou postar um vídeo do Psicologia Criminal lá no Membros, então, por favor, torne-se membro lá que você vai ter um conteúdinho extra aí. Tá sempre tendo, na verdade, já tem vários vídeos aí, e tô postando lá direto aí, pelo menos 2 por semana, mas na tentativa de 1 a cada 2 dias, mas, enfim, vai ter vídeo de Psicologia Criminal lá, hoje ou amanhã. Provavelmente eu vou postar amanhã cedo, ou amanhã de tarde, tá? Eu vou gravar hoje, mas talvez eu poste só amanhã, porque senão eu vou postar muito de madrugada, né? Além disso, o que eu ia falar? Entre no canal 2, tá tendo, que eu tô fazendo o Iceberg das Religiões, semana que vem sai, e entre também no nosso comunidade do Discord, tá? Era dia 1º de agosto Bora. de 1966, e Charles Whitman seguia sozinho para a casa de sua mãe, Guadalupe Street, número 1212. Era de madrugada, e a mulher provavelmente não percebeu a chegada do filho. Já parado ao lado de Margaret na cama, Charles cravou com força sua faca no peito da mãe, que não resistiu e faleceu no local. Mais tarde, ao lado do seu corpo, foi encontrado um bilhete escrito à mão. A quem interessar possa. Eu acabei de tirar a vida da minha mãe. Eu estou muito triste por tê-lo feito. Entretanto, eu acredito que ela esteja no paraíso agora. Eu realmente sinto muito. Não tenha nenhuma dúvida de que eu amava essa mulher com todo o meu coração. Guardando sua faca novamente... Mas é interessante, né, que basicamente o que se passa na mente dele é que ele fazendo isso com a mãe dele vai estar fora desse mundo de sofrimento e vai pro paraíso, já que ela era uma pessoa boa, né? Enfim, bizarro, né? Bizarro pra caramba. O criminoso deixou o local. Suas mensagens deixadas eram bastante contrárias aos atos realizados. Um retrato de como estava sua mente... Mas que é o cara fazendo algo ilógico e tentando dar... É o cara tentando dar uma lógica para algo ilógico, né? Tipo assim, ele... Isso daí que eu tô falando é o que ele pensa que ele tá fazendo. Na verdade, no final ele tem o desejo de fazer isso porque ele é um maníaco, né, cara? Mas ele coloca esses pensamentos pra poder se blindar da culpa e coisa assim, naquele né? momento. Ele não parecia desconectado da realidade, deixando por escrito que entendia perfeitamente o que estava fazendo, o que torna tudo isso ainda mais estranho e perturbador. De volta em casa, Charles deu continuidade ao seu plano. Sua esposa dormia na cama quando o homem se aproximou. Com 5 golpes de faca no peito, a mulher foi brutalmente assassinada. O criminoso cobriu o corpo de Kathleen com um lençol e sentou-se para terminar sua carta de despedida. Finalizada a mão, a mensagem, deixada por Charles, dizia novamente o quanto ele amava sua mãe e esposa. Além dessa carta, Charles também deixou algumas mensagens para seus irmãos, tentando explicar os absurdos que havia feito. Os últimos comentários em seu diário sobre sua esposa e mãe foram escritos no passado, sugerindo que tenham sido adicionados após os assassinatos. Às 5h45 da manhã, Charles ligou para o chefe de sua esposa, dizendo que ela não poderia ir naquele dia, pois estava doente. Algum tempo depois, uma ligação semelhante foi feita pelo homem ao local de trabalho de sua mãe. Com suas mensagens escritas e já 2 pessoas assassinadas, Charles seguiu para a parte final de seu plano. Carregando 7 armas de fogo e uma arma branca, além do binóculo, ele permitiu que seus pensamentos perturbados o empurrassem para fora de casa. Entre suas armas estava uma Hamilton 141. Tudo isso daqui é pra legítima defesa, tá bom, gente? Caso entre um bandido na casa dele, aí ele precisa de tudo isso daí pra legítima defesa, tá bom? Tem até uma Luger aqui, cara. Que é isso, mano? Calibre .35, uma Magnum Smith & Wesson, modelo 19, calibre .357 e outra Hamilton 700 ADL 6mm. Caraca. Carregando todo esse armamento, o criminoso chegou à universidade aproximadamente às 11h35 da manhã. Apresentando-se como assistente, Charles disse que precisava realizar uma entrega de equipamento. Conseguindo acesso ao local, o criminoso subiu até o 28º andar. Já perdido em seus pensamentos perturbados, ele revelou uma de suas armas, disparando contra 3 pessoas que estavam naquele andar. Todos vieram a óbito no local. Chegando à parte externa, conhecido como deck de observação, Charles estava pronto para trazer o inferno até aquele lugar. Aqueles comentários disfarçados de piada tomavam forma,
cruzando da fantasia para a realidade. Um atirador experiente e habilidoso, Caraca, com medalhas eu ia para entrar em pânico num lugar desse, cara. Não tem nem uma grade de proteção, né? Eu tô vendo que é alto, tá na altura do peito do guarda ali, né, cara? Mas, cara, eu morro de medo desses lugares altos acertar assim. alvos distantes e em movimento, agora apontava uma de suas armas na direção de pessoas inocentes. Estudantes, funcionários e visitantes e caminhavam tranquilamente pelo local. Sem mais esperar, Charles deu início aos disparos. Pessoas atingidas caíam sem entender o motivo de estarem sangrando. Levou algum tempo até que a presença do atirador foi notada no alto daquela torre. Desesperadas, as pessoas se abrigavam atrás de veículos, postes ou paredes. A polícia foi acionada, chegando ao local junto com ambulâncias e paramédicos. Os disparos continuaram alvejando os estudantes que agora corriam por suas vidas. Aquele ataque sem sentido prosseguiu até a chegada do patrulheiro Ruston McCoy e do sargento Ramiro Martinez. Ambos correram para dentro da torre, chegando rapidamente ao encontro de Charles. O atirador foi alvejado múltiplas vezes, falecendo no local. Mas foram 16, mas ele acertou 50 pessoas, né, cara? Terrível massacre havia finalmente terminado. Os pensamentos perversos e cruéis de Charles foram saciados por longos 96 minutos. Ao todo, foram 17 não pessoas foi rapidamente que os caras subiram lá não, com 1h30, cara, caraca. assassinadas, contando com uma vítima que faleceu anos depois por complicações causadas pelos ferimentos e uma mulher que estava grávida. E outros 31 feridos. Familiares, repórteres e policiais disputavam espaço entre o caos e terror que havia se instalado naquele lugar. Os agentes encontraram a carta de despedida de Charles, chegando até os corpos de sua esposa e mãe. Aos poucos, o medo foi desaparecendo daquele local, graças aos dois heróis que foram capazes de neutralizar o criminoso. Uma autópsia foi realizada no atirador, contando com um time composto por psiquiatras, neurocirurgiões, psicólogos e patologistas. O exame toxicológico não apontou nenhuma informação relevante, sugerindo que Charles não estivesse sob efeito de nenhuma substância durante o ataque. Entretanto, os especialistas foram capazes de identificar um tumor no cérebro de Charles. No relatório da autópsia, vai dizer que daí fez alterações mentais nele? Isso é possível? Psiquiatras não conseguiram estabelecer uma ligação do tumor com as ações do atirador. A conclusão dos outros especialistas seguiu a mesma linha, ainda que tenham encontrado a possível fonte para suas dores de cabeça. Pode ser. A teoria dos investigadores forenses é de que esse tumor tenha pressionado partes cruciais em seu cérebro, responsáveis pela alteração em seu comportamento. Caraca, que doidice. Isso é muito bizarro, né? Pensar que tipo, você está aqui de boa, de repente começa a acontecer uma coisa dessa daí, e tua mente começa a se distorcer, né, cara? É assustador pra caramba. Dores constantes e dificuldade de concentração, como relatado em uma de suas cartas, alguns especialistas também levantaram a hipótese de Charles sofrer com insanidade. Essa versão seria suportada também pela ausência de motivação para aquele ataque, cujo próprio criminoso não soube explicar. E mesmo que esse fosse o caso, em nada diminui a gravidade de seus crimes. Charles Joseph Whitman faleceu aos 25 anos de idade por múltiplos disparos de arma de fogo. Cansado de lutar contra pensamentos perigosos, ele permitiu que sua fantasia se tornasse realidade, tirando a vida de pessoas inocentes em uma universidade. Ofuscado por conquistas e medalhas, infelizmente, o anúncio daquela tragédia não foi percebido a tempo. O atirador da torre, como ficou conhecido, será lembrado para sempre como alguém cruel e covarde. Uou, hein, cara, bastante interessante, um caso bem diferente mesmo, assim, e é bem antigo, né? Eu pensei que, como eu falei, pensei que era um cara, não tinha reparado que a foto do cara era tão antiga, dava pra perceber pelo cabelo aí e tudo mais, né? Mas, enfim, gente, de fato um caso aí bastante assustador, e espero que de fato pelo menos a mãe e a esposa dele estejam no céu, né, cara, e ele que nunca mais encontre elas, né, esteja em outro lugar, que esteja em um lugar pior, né? Enfim, gente, deixem as opiniões nos comentários aí, deixem sugestões de próximos vídeos, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.